alegria, essa vibração de amor desta casa que nos recebe hoje, sempre com braços abertos, sempre nos envolvendo desde que nós entramos ali. Nós possamos pegar um pouco dessa luz, dessa harmonia, dessa energia, dessa vibração e levarmos para as nossas casas, para os nossos lares. E por falar em lar, hoje nós vamos conversar sobre uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Então vamos contar o que é essa parábola e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Certo homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço deles chegou ao pai e disse: Pai, dá-me a parte dos bens que lhe cabem. O pai, apesar de surpreso, repartiu os bens. Passado não muitos dias, esse filho mais moço juntou tudo que lhe foi dado, tudo que era seu, e partiu para uma terra distante. E lá dissipou, acabou com todos os bens que tinha recebido, nas farras, nos prazeres, ele dissipou tudo e começou a passar necessidade. E aí, como tinha acabado o dinheiro, tinha acabado os bens que ele podia usufruir dos prazeres, ele começou a procurar um lugar que lhe desse um trabalho, lhe desse alguma atividade, para que ele pudesse ter algo para a subsistência. E o único lugar que ele foi aceito foi numa fazenda para guardar porcos, cuidar de porcos. E ali, naquele momento, o dono da terra disse a ele: se quiseres comida, a comida que tens é a comida dada aos porcos. Então lhe foi oferecido, pelo trabalho de cuidar dos porcos, ele poderia comer a comida dada aos porcos, que naquela região eram alfarrobas. O que são alfarrobas? Alfarrobas são pequenos frutos, uma árvore muito parecida com quase 9 metros, o arcebispo de Carvalho. São pequenos frutos que eles deixavam secar e davam para os porcos comer, porque aquilo mudava o sabor da carne, mudava, e era aquilo que foi oferecido para ele comer. E nesse momento ele pensou, então, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores, quantos servos do meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. E levantando-se, foi à procura do pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido da figura do filho, correu até ele, o abraçou e o beijou muitas vezes. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, abraçado ao filho de seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho mais cevado que nós tenhamos. Comamos e comemoremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então as festanças. Ora, o filho mais velho, que estava trabalhando no campo, quando voltava, viu a festa, viu a música, viu a cantoria,
chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E o servo então disse: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O filho mais velho então se indignou com aquilo, e não quis nem entrar na casa. Porém, o pai, vendo, saiu da casa e buscou para que conciliasse a situação. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O pai então respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu também. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola é muito conhecida realmente como a parábola do filho pródigo. Um filho que foi embora e gastou tudo que tinha. Mas nessa parábola nós temos a história de dois filhos. Por isso alguns autores chamam essa parábola da parábola dos dois filhos. E outros contam como a parábola do irmão do filho pródigo, para que a gente também veja esse outro irmão nessa parábola que Jesus contou. Mas aonde era que Jesus conversava? Jesus falava com quem? Quem eram as pessoas que ele convivia? Eram com camponeses, pessoas muito simples, em pequenas vilas. Para a gente ter uma ideia, Nazaré, onde Jesus viveu a sua infância, não tinha mais do que 80 casas, 100 casas no máximo. Fazemos uma conta aí, 4 pessoas por casa, tinha lá umas 400 pessoas que moravam em Nazaré. Ou seja, todo mundo se conhecia. Muito provavelmente a gente mora em algum prédio aqui que tem mais gente do que tinha em Nazaré na época de Jesus. Bem, então ele falava e tinha que falar de uma maneira muito simples, de uma maneira que as pessoas entendessem qual era a mensagem que estava por trás daquilo que ele estava contando. Vamos entender um pouquinho o filho mais novo. Primeiro, quando naquela cultura, quando um filho chegava ao pai e dizia: me dá a minha parte da herança, era entendido que ele estava desejando a morte do pai. E ele podia ser escorraçado, podia ser apedrejado, porque a lei não admitia esse tipo de coisa. E ele falou isso na frente de todo mundo. Aí imagine uma vila pequena, com poucas pessoas, que todos se conhecem. O filho mais novo vem e transgride a lei dessa maneira. O que fez o pai? Compreendeu aquilo que o filho queria. Mas o que ele compreendeu? Ele compreendeu que pela imaturidade daquele filho, os prazeres do mundo, os atrativos da materialidade, da sexualidade desenfreada, atraíam aquele filho mais novo. E na casa dele, ele deveria seguir algumas regras de comportamento. Tinha horário para trabalhar, tinha horário para comer, tinha todas as regras. Mas como a maioria dos jovens, regras não incomodavam aquele filho. E ele resolveu então sair para o mundo. Ele não queria mais cumprir deveres, ele não queria cumprir horários, né? Ele não queria ter que ficar ali naquele mundinho do pai dele. E quando ele olhava para fora, para o mundo, ele só via vantagens. Olha só,
vou sair, não tem horário para chegar, não tem horário para acordar, faço o que eu bem quiser das minhas coisas. Isso sim é que é ser feliz. Ficar aqui na casa do meu pai, tendo que seguir regras, normas, condutas, isso não vai me fazer feliz. Felicidade é eu entregar as coisas aí que estão no mundo. E vejam, na casa do pai dele, ele tinha absolutamente tudo que ele necessitava, inclusive amor. Porque se esse pai não amasse esse filho, ele podia ter aplicado a lei quando ele pediu os bens, mas por amor ele buscou entender esse momento do filho dele. Bom, ele saiu e resolveu aproveitar a vida, aproveitar as coisas materiais que a vida nos oferece, que a vida nos atrai. Eu ouvi uma história certa vez que diz o seguinte, que nós somos meio como peixes, que o peixe fica ali dentro d'água, né? Tranquilo no rio, no mar, tranquilo, harmonioso, o que ele precisa de alimentar está ali, quando ele quer ir, tem a corrente, está fresquinho, tudo tranquilo. Mas aí um dia, alguém joga uma minhoquinha, e a minhoquinha começa a se mexer, e o peixe fala assim, nossa, deve ser bom esse negócio aí. E aí ele vai e se joga em algo que o atraiu, que não estava naquele mundo harmonioso que ele estava, e tem as consequências disso. E às vezes nós vivemos numa situação e a gente acha que não está bom, bom está fora, bom é ter um carro top, bom é não precisar trabalhar, bom é acordar meio-dia, bom é chegar às 4 horas da manhã em casa. Para que eu tenho que seguir essas coisas? E foi isso que atraiu aquele filho mais novo. E ele foi para uma terra longínqua. O que é uma terra longínqua? Vamos traduzir essa parábola. O pai que ama o filho, que por misericórdia busca compreender o momento do filho, e o filho vai para o mais longe que ele pode do pai. Vamos guardar essa imagem para pensar o que é essa terra longínqua que esse filho foi depois. E aí nós podemos pensar que se esse pai é Deus, essa terra longínqua é quando o nosso coração, quando o nosso espírito, as nossas atitudes nos afastam de Deus. E nós nos entregamos à materialidade, nós nos entregamos às felicidades do mundo e vamos sofrer consequências por isso. E às vezes nós fazemos as coisas, né, aquelas coisas que estão atraindo a gente para sair um pouco daquilo que Deus, que Jesus nos ensinou que é melhor para o espírito, e a gente acha que as pessoas não estão vendo. E nós sabemos, sim, quando estamos fazendo algo errado. Quando nós estamos fazendo algo que pode ferir alguém por nos ferir. Porque quando a gente vai fazer algo errado, às vezes a gente olha para um lado, olha para outro, para ver se não tem ninguém vendo, não é isso? Talvez nós devêssemos olhar para cima, porque Deus vê tudo o que nós fazemos, os que nós pensamos em fazer. Ele nos vê, Ele nos conhece no nosso mais íntimo. Bem, cuidar de porcos, lembram que ele ficou sem nada, não tinha nem o que comer, não tinha nada e foi cuidar de porcos? Essa figura que Jesus falava naquela cultura judaica, o porco era a pior coisa possível. A carne de porco não é nem consumida. Aí imagine um judeu cuidar de porcos. Era a pior coisa que podia acontecer com um ser daquela cultura. Mas quando nós saímos
nos entregamos à materialidade, a tudo que o mundo nos atrai. Às vezes, nós pagamos o preço da pior maneira possível. Vamos ser chantageados emocionalmente. Vamos sofrer consequências físicas. Vamos sofrer sequelas psicológicas que vão nos acompanhar por muito tempo. Então, quando Jesus disse isso, é para que aquele povo entendesse: se afastar dos ensinamentos de Deus, se afastar do que faz bem para o seu espírito, nos leva a colher as piores coisas possíveis. E tem um ponto que Jesus diz assim na parábola, se você se lembra: e caindo em si, ele resolveu então, depois que estava lá com os porcos, comendo a comida dos porcos, e caindo em si, ele resolve voltar ao Pai. Cair em si. Jesus, nas passagens dele, temos algumas passagens de Maria de Magdala, quando ela caiu em si, da vida que levava, do mal que aquilo trazia para ela, ela buscou Jesus e rumou no outro caminho. Judas também, em algum momento, caiu em si e foi depois resgatado por Jesus. Temos outros exemplos. Paulo mesmo. Paulo era o Saulo, perseguidor dos cristãos, mas no momento do cair em si, e na história do Paulo, na verdade, ele caiu, inclusive do cavalo mesmo, mas naquele momento ele encontrou Jesus. Quando nós nos desviamos de maneira irresponsável e nos entregamos aos prazeres, à materialidade, em algum momento nós vamos cair em si, vamos entender o quanto aquilo está nos fazendo mal. E aí é nesses momentos que nós vamos procurar quem? Deus. E é nesses momentos que nós procuramos as casas espíritas, procuramos o aconselhamento, a orientação, um tratamento para que nos ajude a voltar à casa do Pai. E vejam que o Pai é tão amoroso, o Pai lá do jovem moço, que o que ele fez? Imaginem a agonia desse pai, todos os dias olhando para a estrada, esperando o filho aparecer, jamais desistindo do filho. E aí nós podemos pensar: mas isso aconteceu na época de Jesus. Então eu vou contar uma história para vocês que aconteceu em Glasgow, na Escócia. Uma jovem com 16 anos, 15 para 16 anos, também não se conformava de ter que cumprir regras, de obedecer horários, de ter que estudar, de ter que ajudar a família. Brigou com o pai e com a mãe e disse que ela ia tomar conta da vida, e saiu do mundo, fugiu de casa, achando que as facilidades do mundo aí fora eram muito mais tranquilas do que viver com aqueles pais. Mas lá fora você vai ter que comer, você vai ter que dormir em algum lugar, você vai ter que arrumar alguma coisa para fazer. Ela só arrumou uma coisa para fazer: ela se prostituiu. E nessa vida de prostituição ela se afastou completamente dos pais, porque ela se afasta de Deus. E aí ela vai, entre aspas, comer a comida dos porcos, porque ela foi chantageada, ela foi explorada, ela foi violentada, e não conseguia mais sair daquela vida. Passaram-se alguns anos, o pai dela desencarnou, e a mãe não desistia dessa filha. Certa vez chegou a notícia que ela trabalhava numa região de Glasgow em que trabalham prostitutas. A mãe, já idosa, foi até esse lugar à noite
mas não encontrou a filha. E na volta, ela começou a passar nas igrejas, nos bares, nos templos religiosos, e pedia para deixar uma foto dela, uma foto em que ela está com os cabelos já brancos. Se eles permitiam que ela colasse a foto ali, dela, da mãe, e as pessoas deixavam. Era a foto dela escrito assim: filha, eu te amo, volte para casa. E ela fez isso por muitos lugares. Meses se passaram e nenhuma notícia da filha. Mas aí, essa jovem foi numa casa de caridade que distribuía sopa para os moradores de rua. E ela estava tomando a sopa e levantou os olhos e viu na parede a foto. Ela então levanta-se, vai até perto e não acredita no que viu. Vê a foto da mãe, já com os cabelos brancos, com as rugas do tempo e do sofrimento do afastamento dela. E a frase: filha, eu te amo, volta para casa. Ela tira a foto da parede e sai durante a noite a pé de volta para casa. Quando ela chega próximo à casa dela, já está começando a amanhecer o dia. Ela respira, não sabe se tem coragem. Ela nunca mais teve notícia da família, porque ela sentia vergonha e tinha medo de ser rejeitada. Ela vai, quando ela chega próximo à porta da casa, a porta da casa está aberta, entreaberta. Ela se assusta e se preocupa com a mãe, pensando: pode ter entrado um ladrão aqui e feito mal para minha mãe. Ela então entra, corre até o quarto da mãe, que ainda está deitada, é início da manhã. Ela acorda a mãe e diz: mãe, voltei. Mas fiquei extremamente preocupado porque a porta estava aberta, pensei que tinha te feito mal. A mãe olha para ela e diz: filha, desde o dia que você saiu de casa, eu sempre deixei a porta aberta, porque meu coração dizia que um dia você voltaria para mim e eu não poderia estar com a porta fechada. O meu amor não poderia estar fechado a te receber. Essa história é muito igual à do filho pródigo, do filho mais novo, no mundo nosso de hoje. Mas vamos lá. O pai foi até ele, já pediu para o criado que colocasse roupa nele, que imagine como é que ele estava, né, da vida que levava, colocasse sandálias, provavelmente todo mundo andava descalço, mas colocasse sandálias, e colocasse o anel, que certamente é um anel que representava a família. Simbolicamente estou te recebendo. E o beijo, aquele beijo significava o perdão. Não vou cobrar nada de você, volta para minha família. Mas aí vamos ver então o outro filho, o filho mais velho, que volta. Vejam que ele não entra na casa quando fica sabendo que aquela festa era por filho, por irmão que estava lá fora. Ele fica tão indignado que ele diz para o pai: para esse filho que voltou você faz tudo. Ele não chama de irmão. O que o preocupava naquele momento é que o irmão tinha ido, tinha torrado toda a parte dele, tinha voltado e agora ia comer da parte dele também. Ele não se preocupou se o irmão estava bem de saúde, se ele estava ferido, se ele estava doente. Ele não se preocupou o que é que o pai estava sentindo naquele momento. Certamente também não se preocupou com os dias de sofrimento e de angústia daquele pai olhando para aquela estrada, esperando o filho voltar. Ele se preocupava com o quê? Só com ele. E ali se manifesta de maneira exacerbada o nosso egoísmo. Egoísmo é esse que tem lá no nosso livro dos Espíritos, na pergunta 913, Kardec pergunta aos Espíritos: entre os vícios, qual o que poderíamos considerar mais radical? E os Espíritos respondem: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo,
Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo, que é a raiz de todos os males e de todos os vícios. Então o filho mais velho se preocupava com o quê? Com o dele, com o quê? E ele disse ao pai: cumpri todas as suas ordens, trabalhei junto com você, e você nunca me deu nenhum cabritinho para comemorar com meus amigos. Vejam, ele não estava preocupado com o pai, ele estava preocupado por que ele nunca tinha recebido. E se nós levarmos isso para o lado espiritual e para Deus, é como a gente diz o seguinte: Deus, eu cumpro todos os seus mandamentos, por que eu não sou abençoado, não sou favorecido? Mas se você está fazendo isso só para que todos vejam, não é disso que Jesus veio nos ensinar. O cumprimento dos mandamentos e dos ensinamentos de Jesus não está nas manifestações exteriores, mas sim na tarefa espiritual de amar o próximo, de manifestar esse amor. Na realidade, nós podíamos dizer que essa parábola são a parábola dos 3 pródigos. O filho mais novo, que foi pródigo, ou seja, gastou tudo que tinha, mas foi pródigo também em arrependimento e buscou o pai de volta. O filho mais velho, que foi pródigo em egoísmo, em avareza, ele tinha para dar e vender esse sentimento negativo. Mas o mais importante, o pai, que foi pródigo em amor incondicional, que é o amor que Deus nos dirige sempre. E aí, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, será que às vezes não somos como o filho mais novo, às vezes não somos como o filho mais velho? Será que na nossa caminhada nós nos colocamos na posição dos 2 filhos? Muito bem, como é que nós estamos no papel de pais, de mães? Como que nós nos relacionamos com os nossos filhos? E eles são todos diferentes. Mesmo tendo nascido gêmeos, eles são espíritos diferentes, com experiências espirituais diferentes. Será que nós temos a compreensão, o amor que os abraça, sabendo que aquele espírito é um espírito perfeito, assim como nós somos, e estamos juntos para aprendermos a amar uns aos outros? E às vezes nós podemos ver e vamos resgatar a história da mãe que deixou a porta aberta para receber a filha que se prostituiu. Talvez se nós fôssemos vizinhos dela, nós podíamos pensar assim: nossa, como é que ela recebeu essa filha de volta? Uma filha com a vida dessa perdida. Nós julgamos o outro pai que ama incondicionalmente o seu filho, que perdoa, e nós nunca estamos no lugar dele. E quando estamos como filhos, será que nós manifestamos para o nosso pai o sentimento da gratidão? Para aquela nossa mãe, o sentimento da gratidão, do colo que nos foi dado, do abraço, do seio que nos alimentou, dos conselhos que nos foram dados? Ou será que nós nos preocupamos em ter mais coisas e esquecemos de ser filhos que amam os seus pais? Será que no papel de filho nós lembramos os nossos pais no aniversário para dar uma ligação ou comprar um presente e levar no Dia dos Pais, no Natal talvez? Os nossos pais não querem presentes, querem que estejamos presentes na vida deles, porque o dia muda e pode ser que amanhã não estejamos mais no mesmo caminho, e aí desperdiçamos mais uma grande oportunidade de amar. Assim também no papel de pais. Então essa parábola, eu acho que ela nos diz muito
Porque ora nós agimos como filho pródigo. Achamos que a felicidade está fora do nosso lar, da nossa família, das facilidades, dos prazeres da vida. Desperdiçamos todo aquele amor daquelas pessoas que estão aqui conosco nesse momento da jornada. Outras vezes nos comportamos como o filho mais velho, o suposto filho obediente, que fazemos o papel de filho bonzinho para os nossos pais. No momento, eles vão ficar carentes de força física, de saúde. E aí, todo aquele nosso papel de obediente desaparece. E eu vou cobrar do meu pai. Vou cobrar porque ele atrapalha a minha vida. Vou cobrar porque ele derruba a comida na mesa. Vou cobrar porque ele não anda direito, porque ele está esquecido. Assim como fez o filho mais velho. Nos esquecendo do amor que a gente recebeu, do carinho, do colo, do abraço, da palavra. E destacando, às vezes, alguns problemas que tivemos com eles, como se isso fosse maior do que aquilo que recebemos como dádiva divina de estarmos reencarnados. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, nós somos ainda os dois filhos. Em cada momento, nós pendemos para um lado ou pendemos para o outro. E estamos aqui nesta jornada para entender que o Pai Celestial, a fonte eterna de amor que nos criou, sempre está de braços abertos para nos receber, para nos acolher, para nos acarinhar e para nos mostrar novamente o caminho do amor. Assim eu peço a Deus e a Jesus que nos ilumine, nos acompanhe, para que possamos compreender esses nossos papéis nesta encarnação e não desperdiçar mais esta chance de aprender a amar o próximo. Que assim seja, graças a Deus.